Shalom, meus queridos, tudo bem com vocês? Tudo certo com vocês? Beleza, então. Hoje vamos falar um pouco sobre três coisas que eu achei importante falar, que é sobre judeu, judaísmo e israelense. Qual é a diferença? E em que cada grupo, cada um se encaixa. Se você não sabe, vamos ver isso hoje, ok? Bora lá então. Bem, esses três títulos, digamos assim, causam muita confusão e acaba misturando na cabeça das pessoas um pouco o que é cada um, o que é judeu, o que é israelense e o que é o judaísmo. Então são coisas separadas e é bom entender o que é cada um e qual é a função, digamos assim, de cada um para entendermos melhor o que se enquadra nesses termos. Primeiro, israelense. O que é ser um israelense? Vou usar um exemplo bem prático aqui. Quem é brasileiro? Os brasileiros são quem? São todos aqueles que nascem no Brasil ou que são naturalizados como brasileiros. Um estrangeiro que vem para o Brasil e quer acabar morando aqui, ele tira o passaporte e se torna um cidadão brasileiro. Então, ele hoje é um cidadão brasileiro. Então, tem duas formas de ser brasileiro. Ou é naturalizado ou é a pessoa que já nasceu aqui. Beleza? Então, israelense é exatamente isso. É todo aquele que nasceu em Israel ou aquele que é naturalizado israelense. Então, o israelense pode ser um judeu, pode ser um muçulmano, pode ser um palestino, pode ser um árabe. Então, todo aquele que nasce em Israel ou é naturalizado em Israel, ele é um israelense, que não tem nada a ver com a religião, entende? Então, a religião é algo separado. Então, ser israelense não significa que é judeu ou que é praticante do judaísmo, da religião, ok? Então, sabendo disso, vamos para a segunda parte. O que é ser judeu? Ser judeu é ser descendente de um povo. O povo judeu é um povo. O termo judeu, primeiramente, foi agregado apenas para os descendentes da tribo de Judá. Jacó teve 12 filhos, cada um se tornou cabeça de uma tribo. E Judá era uma dessas tribos. E todos aqueles que eram descendentes dessa tribo eram chamados de judeus. Mas posteriormente se tornou sinônimo, ser israelita e judeu ficou a mesma coisa. Então hoje pode-se falar para um israelita qualquer ser um judeu. Então é a mesma coisa. Então, quem é judeu é aquele que é descendente do povo de Israel. Todo aquele que tem uma ascendência israelita é um judeu, não necessariamente que está morando ou que vai morar ou que nasceu em Israel, entenderam? Então uma coisa é você ser israelense, morar ou nascer em Israel. Outra coisa é você ser um judeu descendente desse povo, mas não morar lá. Existem judeus que moram nos Estados Unidos, que nasceram no Brasil, nasceram na Europa, na África, na Ásia, enfim, judeus existem no mundo inteiro. Não significa que eles são israelenses. Então, todo judeu faz parte desse povo, mas ele não é israelense se não nasceu ou não é naturalizado como israelense. E outra coisa também, isso não significa que todo judeu é religioso. O judeu é ser descendente do povo de Israel. Não significa que ele é e segue a religião desse povo. Por exemplo, existe judeu que é ateu, existe judeu que é cristão, existe judeu que segue o hindu, ou o budismo, ou evangélico, enfim. Ser judeu não significa que ele vai seguir a religião judaica. Porque ser judeu é ser descendente de um povo, ok? E outra forma de ser um judeu é se converter à fé judaica, ou seja, adotar todas as tradições, costumes, as mitzvot, então você se torna um convertido à religião judaica. Aí você também pode ser chamado de judeu. Mas não necessariamente ser judeu significa que ele é religioso. Tem alguns judeus que seguem apenas as tradições judaicas, por exemplo, as festas, os dias festivos, a cultura, guarda todos os símbolos judaicos, mas não segue as mitzvot da Torá, que é as leis que Hashem deu. Então,
tem distinção. E tem judeu que não quer nem saber da religião e que é contra a religião judaica. Então existe judeu e judeus, ok? Aqui é bom abrir um parênteses, que a maioria dos judeus falam que você é judeu, tem uma ascendência judaica se for filho de mãe judia, se for filho de vó judia, mas se for filho de pai judeu, você não é judeu e que tem que ser convertido ao judaísmo. Assim como eu, tenho outros judeus que não querem dessa forma, que querem, se você é descendente de judeu, tem uma ascendência judaica, é independente se é de pai ou mãe, você faz parte de uma descendência judaica. Você tem no seu traço DNA aí um traço de um judeu. Seja de avô, avó, bisavô, bisavó, você tem uma genética de um judeu. Então, independente se você sirva a religião judaica ou não, você tem um traço, tem uma ascendência aí judaica. Embora alguns falem que você não tem, você não é judeu, eu, assim como outros, acredito que você sim tem parte desse povo aí. Daí, se você vai querer resgatar essa origem judaica aí, ou deixar camuflada, depende somente de você. E tem pessoas que têm uma ascendência judaica e nem sabem que tem, porque o Brasil é muita mistura de raças, não é mesmo? Bem, então o que é judaísmo? Judaísmo fica mais fácil de explicar, o que é a religião judaica. Então a religião oficial de Israel é o judaísmo, aquela religião que Deus deu a Abraão, que passou para Isaac, Jacó e se estendeu para a nação de Israel. Então a nação de Israel tem a sua religião, que é o judaísmo, que é todas as mitzvot que está lá nos livros que Moisés deixou escrito, que Moisés escreveu no Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Torá. Então são as leis que Hashem deixou marcado e ficou se tornando as regras do judaísmo. Assim como também as halahot, que veio surgir depois, que os sábios colocaram para acrescentar a Torá. Então, resumindo, israelense nasceu em Israel ou é naturalizado israelense. Judeu é todo aquele que tem parte desse povo, que tem uma ascendência judaica ou que se converteu à fé judaica. Esse é o judeu, independente se ele é religioso ou não. E judaísmo é a fé, é a religião judaica. Então, em breve resumo, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu ainda, deixa na descrição do vídeo aí a sua pergunta, que eu vou estar respondendo novamente. E se você gostou, deixe seu joinha, seu like aqui para ajudar o canal. Espero que vocês tenham entendido essas diferenças entre israelense, judeu e judaísmo, que isso faz toda a diferença para você entender um pouco todos os conceitos que surgem aí. E também deixe a sua descrição aqui do seu próximo vídeo que você queira ver, essa sugestão de aula para nós fazermos, e também compartilhe se quiser, claro, fique à vontade de compartilhar esses nossos vídeos, nosso trabalho, e se inscreva no nosso canal para ajudar a fortalecer ainda mais o nosso conteúdo aí, ok? Então, toda a todos vocês que nos acompanham, que deixem o comentário, que deixem o seu like e que nos apoiem. Nos encontramos no próximo shiur. Toda rabá, Belehit Haot. Até a próxima.